E Brasília voltou a ser o centro das atenções nesta quarta-feira por conta da política. E nós vamos conversar agora com a professora Maíra Goulart, que é professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito bom dia, professora. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado pela sua participação. Bom, vamos lá. Os parlamentares ontem tomaram posse de seus mandatos na Câmara e no Senado e elegeram os presidentes das duas casas. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apoiado pelo presidente Lula, venceu a disputa no Senado e foi reeleito. Ele conseguiu 49 votos, enquanto Rogério Marinho, candidato bolsonarista do Partido Liberal do Rio Grande do Norte, obteve 32 votos. O resultado foi considerado uma importante vitória da democracia e do presidente Lula. Já na Câmara dos Deputados, Arthur Lira foi reeleito com 91% dos votos, recebendo apoio de 20 dos 23 partidos com representação na casa. Foram 464 votos dos 509 votos que foram depositados nas urnas, num total de 513 deputados. No seu discurso, Lira falou em defesa da liberdade de expressão sem ameaça à democracia, disse que é preciso desinflamar o país e assinou com um pacto com o governo. Professora, sua avaliação do dia de ontem, a eleição de Lira e de Rodrigo Pacheco para a presidência das casas em Brasília, né, da Câmara dos Deputados e do Senado, e como esse jogo agora começa de verdade lá no Distrito Federal. Bem, eu vejo como uma vitória do governo, né? Uma grande vitória do governo Lula, mas como uma derrota também do bolsonarismo. Bolsonarismo entendido, né? E essa fala do Pacheco foi bem interessante, como uma inflamação, como algo que acaba sendo um obstáculo para o funcionamento da máquina. Também a gente não pode ser muito otimista. Foi uma vitória do fisiologismo, né? Esses políticos que formaram esse grande bloco de apoio em torno do Lira e mesmo em torno do Pacheco, eles estão sinalizando um desejo que a máquina funcione, e funcione no sentido de conseguir fazer girar, né, recursos para as localidades, políticas públicas, mas um desejo desse funcionamento da máquina. Agora, professora, quem sai fortalecido nessa história? Arthur Lira, com esses 464 votos, uma votação em massa no seu nome, ele sai como um dos grandes fortalecidos também nesse processo político que começa agora em Brasília? Certamente, a gente tem que dar o mérito, né? Alguém que consegue formar um arco tão amplo de alianças, e o que a gente espelha também na mesa diretora que foi formada, né? Na mesa diretora a gente tem o PL, o Republicanos, com as principais vice-presidências, né? Nós temos União Brasil, e nós temos o PT com a Maria do Rosário, ou seja, ele conseguiu unir Marcos Pacheco com Marcos Pereira, do Republicanos, com a Maria do Rosário, sob a liderança dele. Eu acho isso mostra um tipo de expertise, né, de conseguir fazer esse arco de alianças tão abrangente, e é uma vitória, sim, de Arthur Lira e desse um pacto de governança, né? Eles estão manifestando a vontade de que o governo comece e que as coisas destravem. O bolsonarismo recupera essa ideia do Pacheco de inflamação, como se fosse um obstáculo, uma doença que estava impedindo o governo de funcionar. Agora, muita gente diz, muitos analistas falam que o Arthur Lira tinha muito poder por conta do orçamento secreto. Mas mesmo sem esse orçamento secreto todo nas suas mãos, depois que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ele continua ainda dando as cartas sobre o que será e o que não será colocado em discussão na Câmara, não? Sim, vamos ver se ele vai continuar tendo essa mesma ascendência, porque ele usou, a meu ver, muito do que tinha, né? Ele fez uma distribuição agora no final de gabinete, de recursos para deslocamento, de verbas, de aquela verba parlamentar, jogou o que tinha. Daqui para frente, sem esse montante, porque o montante do orçamento secreto ele não foi encerrado, né? Ele foi diminuído. Ele vai ficar com menos recurso para transacionar. Não quer dizer que ele não vai ter,
mas ele vai ter menos. E, por outro lado, o governo federal vai entrar nessa negociação, uma vez que na resolução que foi aprovada, o governo federal, através dos ministérios, passa a controlar também uma parcela das emendas individuais. E também, então, isso significa que vai ter verba, vai ter recurso para fazer essa troca direta com o parlamentar individual. Em troca do quê, né? Porque a gente está falando de troca, as pessoas precisam entender. Nós temos um executivo que ele não tem maioria no parlamento e precisa aprovar projetos para governar, projetos de lei. Para que esses projetos de lei sejam aprovados, ele primeiramente vai tentar obter o apoio dos partidos. Por isso que ele ampliou, né, o espectro de partidos dentro da coalizão de governo, dentro dos ministérios, para além da coligação eleitoral. Chamou União Brasil, chamou o PSD e formou esse ministério mais ampliado. Porém, quando o apoio dos partidos não é suficiente para garantir maioria legislativa e, por conseguinte, a aprovação de um projeto de lei, aí vem essas negociações no varejo, no deputado individualmente. E é nesse momento que se acionam as emendas parlamentares. Agora, professora, vamos falar da situação do Senado, que parece que ficou mais sensível, né? Existia uma tranquilidade no início do ano, todo mundo achando que o Rodrigo Pacheco ganharia com facilidade a reeleição para mais 2 anos de mandato à frente do Senado. E as negociações, muito também pressionado pelas redes sociais e a utilização de Davi Alcolumbre também, né, como um fator negativo. O Rodrigo Pacheco chegou, de alguma forma, a ser ameaçado dessa tranquilidade pelo candidato Rogério Marinho, candidato bolsonarista. Sempre bom a gente lembrar que teve 32 votos dos 81 possíveis, né? 49 votos para o Rodrigo Pacheco. E muita gente fala que se o comando do Senado tivesse ficado nas mãos do Rogério Marinho, a situação do governo do presidente Lula seria muito dificultada. Foi fundamental a vitória de Pacheco, e a senhora considera que os 49 votos que ele conseguiu representaram uma tranquilidade para as negociações que começam agora também no Senado? Certamente. O Senado foi a casa em que que as estrelas do bolsonarismo, né, aqueles que eram influencers ou que tinham uma ascendência grande, conseguiram se eleger para o Senado. E isso foi uma vitória, né, para esse rescaldo de bolsonarismo que nos resta. Então, era a casa em que a gente tinha mais parlamentares com essa inflexão ideológica muito acentuada, né? Temos a Damares, temos o Sérgio Moro e outras lideranças desse espectro. Então, se esperava mesmo que no Senado o jogo vai ser mais duro, né, do que quando comparado com a Câmara. E, mesmo assim, mesmo diante dessa presença muito grande, acentuada de bolsonaristas lá, e mesmo tendo o presidente Bolsonaro, ex-presidente, graças a Deus, atuado, Michele Bolsonaro foi no jantar, mostrou um vídeo de Bolsonaro, olha que coisa grotesca, né? Mostrou um vídeo do Bolsonaro e ele apoiando o Rogério Marinho. Então a gente vê o bolsonarismo e Jair Bolsonaro jogando duro para a eleição de Rogério Marinho e não conseguiu, foi derrotado. O que mostra um compromisso em, de alguma maneira, virar essa página, pelo menos a página das instabilidades, da dificuldade de governar, dos atentados golpistas, né? Um esforço do parlamento de virar essa página do golpismo e retornar para uma normalidade democrática. Isso que eu visualizo. Perfeito. A gente está conversando com a professora Mayra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Agora, professora, eu queria uma avaliação sua de uma informação que está sendo divulgada agora pela imprensa. O ex-parlamentar, também bolsonarista, depois de perder o mandato, Daniel Silveira, acaba de ser preso na sua casa em Petrópolis, um dia depois de perder, enfim, seu mandato. E as primeiras informações dizem que Silveira foi preso por descumprimento de medidas cautelares e policiais encontraram muito dinheiro em sua casa. Isso pode significar também um alerta para outros deputados, outros parlamentares bolsonaristas que achavam que a lei não alcançariam, depois de todas as suas
participações, suas declarações contra a democracia e contra os outros poderes da República? Sim, significa primeiro duas coisas, né? O fato de ter muito dinheiro na casa dele sempre nos ajuda a lembrar o seguinte: o bolsonarismo também é um sinônimo de corrupção, de ligação com as ilegalidades, né? Não é só um componente ideológico de extrema direita nesse plano de ideias radicais e antidemocráticas, mas também tem um componente do roubo, da ilegalidade, da ligação com o crime organizado. É sempre bom chamar atenção para isso. Outra coisa, a figura do Daniel Silveira, né? Ela é uma figura que ela é a síntese do bolsonarismo, envolve estetização da violência, né? Ele tem uma figura que lembra a violência, então é importante lembrar isso e lembrar que as instituições despertaram, né? As instituições, principalmente o judiciário, despertou para a sua função de conter esses atentados à democracia, atentados ao Estado de Direito, e o bolsonarismo representa isso. Ele, desde a sua origem, desde a trajetória parlamentar, Bolsonaro se mostra como um inimigo da divisão de poderes, do Estado de Direito, e as instituições agora estão tomando consciência do risco de deixar que esse tipo de ameaça seja veiculada. E a gente tem que lembrar que o Daniel Silveira, inclusive, foi condenado por conta desses atos antidemocráticos e o Bolsonaro anistiou o ex-parlamentar e agora vai ter que responder nas barras da justiça pelos seus atos. E aí eu queria também recuperar com a senhora, professora, as falas tanto do Rodrigo Pacheco como do Arthur Lira, que fizeram questão de, nos seus discursos, ressaltar que os atentados que aconteceram no dia 8 de janeiro em Brasília não ficarão impunes, que eles vão realmente dar todo o apoio para que os financiadores, os executores e os idealizadores do que aconteceu no começo desse ano lá no Distrito Federal sejam responsabilizados e paguem depois de serem julgados pela Justiça. Perfeito. Há um compromisso das instituições legislativas, judiciário e executivo em conter, em dominar essas ameaças. Eu acho que isso é uma janela de oportunidade que o governo está tendo para restringir a participação dos militares na política. Os militares, desde o golpe, né, lembrando que Temer foi o primeiro a nomear um ministro da Defesa militar, né, desde a redemocratização, então ele abre as portas para os militares terem interferência na política. E eu acho que essa é uma janela, os atos golpistas que estão amplamente já demonstrados que o Exército foi leniente, que de alguma maneira participou disso, seja sustentando os acampamentos no seu território, enfim, inúmeras participações e apoiamentos públicos por parte de militares. Eu acho que isso é uma janela de oportunidade para que o governo contenha essa interferência deletéria de militares não comprometidos com a democracia, com os valores que a democracia representa no trâmite político do país. Outro fator que chamou muita atenção na posse de ontem dos senadores foi a forma discreta como Hamilton Mourão e Damares Alves se comportaram no plenário. A senhora acredita que também eles começam a perceber que a justiça pode alcançá-los mesmo com seu foro privilegiado de serem responsabilizados pelas suas atitudes durante o governo? Eu acredito que há a percepção de que a maré não está boa para eles, né? Nós estamos num momento em que o bolsonarismo está acuado, premido, porque ele concluiu a sua trajetória, né? Porque o bolsonarismo, desde a sua origem, se anuncia como um movimento golpista, um movimento anti-establishment, contrário ao sistema político brasileiro. E ele cumpriu essa sua trajetória, o seu caminho natural. E agora, diante disso, os bolsonaristas que circundam esse espectro temem as punições, as devidas punições, por essa postura que já se anunciava desde o início. Então, ninguém ali pode estar surpreso por, eventualmente, arcar com as consequências jurídicas de ter abraçado uma linguagem, né, um posicionamento político contrário ao Estado de Direito. É claro que existe sempre uma
uma postura corporativista entre os parlamentares, mas mesmo no Senado, a senhora acredita que essas figuras, especificamente Damares Alves, ela pode inclusive ser julgada e perder o seu mandato pelos seus próprios pares em função de tudo que vem sendo levantado das suas atuações no Ministério da Mulher, Direitos Humanos? Eu não tenho dúvida que durante esses primeiros anos, né, talvez a gente vai demorar bastante tempo para olhar para o que foi feito durante o governo Bolsonaro e responsabilizar por todos os crimes que foram cometidos, todas as irregularidades que foram permitidas ou ativamente cometidas durante esse período. Eu acho importante que isso não contamine o governo eleito, porque o governo tem muitas outras coisas que ele precisa realizar, mas que isso seja feito para que a gente consiga, de alguma maneira, trazer a público o que o bolsonarismo realmente representa. E a situação calamitosa dos indígenas lá, dos Yanomami, ela é um símbolo disso, de um legado, de um rastro de morte e destruição que o bolsonarismo deixou para trás. E que esses mortos não podem ser esquecidos, esses violados não podem ser esquecidos. Para a gente terminar, professora, e olhando para o futuro, a senhora acredita que com esse novo Congresso, apesar de ser muito mais reacionário do que a legislatura que terminou ontem, o governo Lula possa colocar e fazer andar nessa chamada lua de mel inicial do governo, projetos que são prioritários para os seus interesses? Como é que a senhora avalia esse início de legislatura com o presidente Lula na presidência? Eu acho que a composição do Congresso Nacional ela é, sobretudo, fisiológica. Nós temos mais do que parlamentares ideologicamente reacionários, nós temos parlamentares fisiológicos, ou seja, comprometidos com a renovação do seu próprio mandato, comprometidos com a irrigação das suas bases territoriais, né, com recursos que vão lhe proporcionar mais apoio nas próximas eleições, deputados que estão, parlamentares que estão atrás de recursos e cargos. E eu acredito que o governo, o PT de maneira geral, já esteve nesse lugar de manejar um conjunto de parlamentares com esse pendor fisiológico. É claro que isso houve uma ampliação em termos, se a gente for comparar durante os mandatos do PT, a gente tinha mais parlamentares de esquerda, parlamentares que têm que a gente chama de conteúdo programático, mais acentuado. Quando a gente olha para o Congresso agora, a gente tem um predomínio de parlamentares sem estar ligado a um conteúdo programático, né? Tem esse perfil mais fisiológico. Eu acredito que esse é o desafio. Como mantê-los estimulados, mantê-los entendendo que vão ganhar com o que vai sendo aprovado pelo governo. Porque a gente tem que também entender que não há uma contradição necessária, uma vez que políticas desenvolvimentistas, de distribuição de renda, mesmo de redução das desigualdades, podem ser benéficas para esses parlamentares, porque vão ser benéficos para suas bases eleitorais lá no Brasil profundo. Né? Então, eu acho que deixar isso claro, uma lógica de todos ganham. Eu acho que esse é o caminho. Perfeito. E a gente torce que o governo Lula também possa, e aí puxando a sardinha para a sua área, para a educação, para a universidade, com essas medidas e esses programas, rearticular e, mais uma vez, levar a educação, a pesquisa, a ciência como uma das molas propulsoras do seu governo. Perfeito. Isso ficou claro quando o Lula foi falar lá para os reitores, né? Não sei se vocês lembram. Ele enfatizou como que a educação ela precisa estar no centro de um projeto de desenvolvimento nacional. E a educação pensada de maneira sistêmica. Não tem como a gente pensar em educação básica como fosse diferente da educação superior, uma vez que é na educação superior que são formados os professores da educação básica. É na educação superior que a educação básica se pensa, é pensada, essas estratégias são formuladas. Então, eu acredito num projeto de país que tem a educação no centro.
e a universidade, enquanto lugar de produção de conhecimento, sendo aquela que vai direcionar, conceber esse projeto de desenvolvimento. Muito bem, quero agradecer aqui a participação da professora Maíra Goulart, professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fazendo uma avaliação das eleições que aconteceram ontem em Brasília, para a presidência da Câmara, do Senado, a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado, a vitória de Arthur Lira na Câmara, ambos conduzidos à presidência das casas por mais 2 anos, e a importância disso para a gente fortalecer a democracia. E também a professora fez aqui uma avaliação sobre os impactos dessa nova legislatura e das últimas medidas com relação a bolsonaristas que cometeram crimes durante as suas participações como parlamentares, inclusive. Professora, muito obrigado pela sua participação. Abração para a senhora. E também a gente agradecer a Santa Internet, que hoje permitiu que a gente chegasse até o final com as nossas Agora conversas. Eu só faço na sala, que é onde pega a internet, gente. Mas aí tem meus cachorrinhos latindo. Não há problema. O importante é que a gente conseguiu ouvir a senhora com muita clareza. Muito obrigado, professora. Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom dia para todo mundo. Beijocas. Valeu. Tchau, tchau. Conversamos com a professora Maíra Goulart, aqui no Jornal Brasil Atual. E a gente encerra aqui mais essa edição do Jornal Brasil Atual, prometendo voltar amanhã, a partir das 7 da manhã, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando a todos e a todas as notícias que as outras não dão. Forte abraço a todos, boa quinta-feira e até lá. Você acabou de ouvir Jornal Brasil Atual. Movimentos sociais, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.